A depressão é um estado de humor que afeta o pensamento, o comportamento, a motivação e os sentimentos do ser humano. E ela afeta não cristãos, mas também cristãos. A depressão não vem por escolha nossa, nós não escolhemos ficar deprimidos. Porém, ela nos causa muita dor, muita angústia, muita tristeza e até mesmo desânimo. E o que fazer quando estamos deprimidos? Como lidar com a depressão? Será que a Bíblia pode nos ajudar? No programa de hoje receberemos uma missionária e psicóloga que nos ajudará e abordará de forma maravilhosa esse tema, nos ajudará a lidar com essa questão. Então, não saia daí, compartilhe desde já esse programa, comenta, curta, para que outras pessoas sejam alcançadas e sejam restauradas. Eu sou Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, graça e paz. Eu sou a diaconisa Lu Clemente e estamos mais uma vez com o nosso programa Papo de Mulher. E hoje nós temos uma convidada aqui que já não é novidade, né, Vilminha? Ela já é conhecida de todas, ela já é de casa, é a minha companheira de ministério, a missionária Vilma. Mas mesmo assim, Vilma, se apresente, vai que tem alguém lá em casa que não te conhece. Graça e paz, eu sou a missionária Vilma e pastoreio 12 igrejas e além de ser missionária eu também sou psicóloga e atuo no aconselhamento cristão. Então, hoje nós vamos falar de um assunto e até bem interessante porque eu sempre comento assim com as minhas amigas, né, as irmãs da igreja, eu sempre falo, nos dê ideias para falarmos no nosso programa e até quero deixar essa oportunidade para você que está em casa. Coloca lá, manda lá na DM alguma sugestão para que nós venhamos tratar aqui no programa, que como eu sempre falo, né, o nosso programa Papo de Mulher fala de tudo que possa interessar na vida aí da mulher e a gente sabe também que tem alcançado a vida de homens, porque também tem irmãos que comentam sobre os nossos programas, então deixa lá a sua sugestão, né, vai que... De repente, aí a gente abre o programa aqui e está falando daquela sugestão que você nos deu. E esse assunto de hoje, nós tivemos muitas sugestões para que falássemos sobre ele. E é um mal, podemos dizer assim, Vilma? Sim. É um mal que, infelizmente, tem alcançado muitas pessoas do mundo todo, independente da classe social, da raça, da vida financeira que a pessoa tenha, da ocupação que ela tenha na profissão, que é a depressão. Com certeza você já conheceu ou você conhece alguém que está passando pela depressão. E nós vamos falar desse assunto durante todo o programa, mas para que a gente entenda melhor, nós vamos perguntar para uma profissional que também trabalha nessa área, como a Vilma falou. Graças a Deus, além dela trabalhar, cuidar de ovelhas, espiritualmente falando, o Senhor lhe deu a sabedoria para também tratar de pessoas nessa área, também pautada na palavra do Senhor. Vilma, de uma forma simplificada e resumida, o que é a depressão? A depressão é um quadro onde a pessoa enfrenta tristeza, angústia, frustração, desânimo. E não é algo assim passageiro, né? É importante a gente diferenciar a depressão da tristeza comum que todos nós às vezes passamos por alguma tristeza, alguma frustração, né? No caso da depressão, é uma tristeza, é uma angústia, um humor depressivo que perdura, né? Que começa e continua 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Aí a pessoa não tem mais vontade de fazer nada, fica desanimada. Às vezes até faz as coisas, mas acaba fazendo estritamente o básico, né? Sem alegria, sem prazer. Então, assim, em linhas gerais, esse é um estado depressivo. E é bem interessante, você já pontuou que existem momentos que
para que não se confunda, né? Principalmente a mulher, que no mês passa por um turbilhão de emoções, né? Vamos dizer assim. Ali, principalmente no nosso ciclo menstrual, né? Que nós temos a famosa TPM, e tem dias que a gente tá mesmo com o nosso humor oscilando, que a gente está meio triste, meio para baixo, né? Não significa que estamos passando por uma depressão. E todo ser humano, de um modo geral, porque na vida a gente se relaciona com homens e mulheres, né? Na empresa, na igreja, no nosso ciclo de amizade. E a gente vê que o ser humano é assim, não é, Vilma? Tem dia que está mais feliz, tem dia que está mal-humorado. Então, é necessário que se investigue. Aí, a pessoa hoje, pode ser que hoje eu acorde com humor não tão bom, não esteja com vontade de conversar, com vontade de rir tanto. Isso não significa que eu esteja, né, passando pela depressão, mas isso que você falou é de extrema importância. Hoje eu acordo triste, amanhã eu estou triste, depois de amanhã eu não tenho vontade de tomar banho, depois de amanhã eu não tenho vontade de conversar com ninguém. Aí é algo que eu devo investigar, correto? Sim. Aí, Vilma, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são, primeiramente, o fator genético, né? Então, se alguém na família tem, né, há uma probabilidade, né, de outros familiares desenvolverem também, tá? É uma probabilidade, não quer dizer que vá desenvolver, né? Então, pode ser também um fator genético, pode também ser um fator fisiológico mesmo, um mau funcionamento, né? Às vezes o corpo não está dando conta de produzir os neurotransmissores, como endorfina, serotonina, né? Outros hormônios da alegria, do prazer. Então, pode ser uma causa do desencadeamento da depressão. Dificuldade de enfrentamento, de desafios, né? De lutas, frustração, quando a pessoa passa por luto, alguma mudança muito repentina na vida dela, ela não consegue lidar com aquilo, pode ser um gatilho para desencadear a depressão. E um fator também muito importante, que é o estresse crônico. O estresse crônico também pode ser um gatilho para a depressão. Nossa, que interessante, que eu nunca tinha ouvido esse termo. Então, o estresse pode se tornar crônico. Sim, quando a pessoa está naquela estafa que ela não aguenta mais, né? E aí o corpo reclama, pode desencadear, né, uma depressão. Pode desencadear uma depressão. Então, tem vários sinais, tem várias causas de, né? Falando nisso, quais são as causas? Então, como eu falei, né, o que pode causar, pode ser um fator genético, um fator bioquímico, dificuldade de enfrentamento das situações e estilo de vida, né? Como eu falei, né? Quando a pessoa ela tem uma rotina muito intensa ou às vezes muito desregrada, às vezes ela tem uma vida muito estressada, né? Lida com coisas estressantes, ambiente familiar tóxico, né? Tudo isso pode acabar desencadeando uma depressão. Vilminha, uma curiosidade. A alimentação pode influenciar? Sim. Né? É um conjunto de fatores. Mas combo. Entendi. Quando a gente for falar de tratamento e prevenção, a gente entra nessa questão aí da alimentação. Tem alguma maneira de prevenir? Sim, tem maneira de prevenir. Diminuindo os fatores de risco, por exemplo, na questão do estilo de vida, né? Se a pessoa tem uma vida muito agitada, muito corrida, se ela trabalha demais, ela não tem tempo para descansar, para cuidar dela, né? Isso é um fator de risco, então ela precisa estar atenta a isso. Então, se ela diminui esse fator, né, já é muito importante. Praticar atividades físicas, fazer coisas prazerosas, né? Coisas além do trabalho, além da lida na casa, né? Com a casa, fazer outras coisas também, coisas prazerosas. Tudo isso vai diminuindo o fator de risco, né? Há algumas coisas que não há o que fazer, né? Por exemplo, se for algo genético, não há o que fazer, né? Mas atuar mesmo no tratamento, né? Mas se
se a depressão é causada por essas coisas, por esses fatores, né, externos, então diminuir esses fatores de risco, né? Procurar levar uma vida mais tranquila, né? Se está em um ambiente tóxico, havendo possibilidade de sair desse ambiente, né? Melhorar o estilo de vida mesmo, de uma maneira geral, tudo isso já vai contribuir para que a pessoa não desenvolva depressão. Nós podemos tratar desse assunto, gostaria até de entrar nesse âmbito de uma forma espiritual, antes de falarmos do tratamento em si, e depois nós vamos falar também sobre, biblicamente falando, né, de algumas personagens que me veio à mente agora. Porque um tempo atrás, assim, teve alguém da minha família que passou por uma depressão muito forte, há 19 anos mais ou menos. E eu lembro que eu fui acompanhá-la, nós chegamos numa clínica e já tinha ali cartazes, né? E era uma clínica psiquiátrica. E a primeira coisa que esse ente querido fez foi se assustou e falou assim: nossa, mas por que você me trouxe aqui? Esse lugar cuida de pessoas loucas. Porque era isso que se achava, não é? Que se a pessoa está indo a um psiquiatra, é porque ela está louca. E a gente sabe que o psiquiátrico ele pode receitar remédio, coisa que muitas vezes a psicóloga não faz. Não, a psicóloga não receita. Ela não receita, ela orienta. E daí, olha para você ver que são dois pontos que se tornam negativos. Em primeiro lugar, se vai ao médico, é a mesma coisa se eu vou ao médico porque eu estou com crise de pressão alta, se eu preciso tratar diabetes, enfim, qualquer patologia que seja clínica, né? E então ela se assustou em primeiro lugar porque estávamos naquele local e já ficou meio arredia por entrar ali para se tratar com o médico. E outro assunto também que eu acho extremamente negativo. Se a pessoa está passando por um quadro depressivo, é falta de Deus. Explica para nós. Em primeiro lugar, se estou indo ao psiquiátrico, não é porque eu estou louca. Em segundo lugar, se eu estou passando por uma depressão, não é falta de Deus. Então, depressão não é pecado. Sim. Né? Depressão não é pecado. Depressão não é falta de Deus, né? Não é necessariamente falta de Deus. Realmente há muito preconceito, né? Porque assim, as pessoas elas não têm problema nenhum de adoecer do coração, do estômago, sei lá, dos ossos, né? Lógico que ela não fica feliz, mas quando ela descobre que ela tem alguma doença, um diabetes, por exemplo, ela adere ao tratamento, ela não falta às consultas, ela toma remédios, ela faz exames, né? Porque ela está cuidando. Mas quando é algo que se refere à mente, há um medo de perder o controle. Então, aí tem esse preconceito, né, de não querer. Na verdade, não é um preconceito, é uma negação. Sim. Então, não, eu não estou precisando disso, eu não preciso te passar no psiquiatra, eu não preciso de tomar remédio. É uma negação, porque a pessoa pensa que ela está perdendo o controle, né? E quando alguém fala assim, você está em depressão, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, é porque, na verdade, isso é algo assim angustiante. Não só para quem está vivenciando, mas para quem está perto. E às vezes quem está perto quer ajudar e quer encontrar explicações, né? Mas por que você está assim? Vamos recordar um pouquinho da história de Jó, né? Os amigos vão lá e eles queriam uma explicação. Jó, por que você está assim? Só pode ser uma coisa, né? Só pode ser pecado. Então, quando a pessoa ela não sabe o que é, ela procura respostas e ela não encontra, então ela mesma começa a dar as respostas, né? Sim. E aí vai falar, não, depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé, mas não tem nada a ver com isso, né? Depressão é uma doença, como qualquer outra doença. Exatamente. A origem é a mesma das outras doenças que a gente sofre, né? Por causa do pecado. Se não tivesse pecado, não teria nada. Doença. Então, geralmente isso acontece, a pessoa entra em negação, não quero passar, eu vou vencer, eu não preciso disso, não preciso passar no psiquiatra, né? Eu vou vencer.
E às vezes quem está em volta, né, também acaba falando isso, não, isso é falta de Deus, é falta de fé, mas é justamente, muitas vezes é por ignorância, por não entender o que aquela pessoa está passando. Por exemplo, eu sofro de crises de enxaqueca terríveis, desde sempre, desde os 13 anos. E sempre que eu vou ao neuro, faço exames, então eu não me nego. Sempre que falam assim, Lu, tem um remédio novo aí para enxaqueca, eu vou atrás, né? Então, com o psiquiatra não deveria ser diferente, né? Eu preciso ir à psicóloga para que eu seja orientada, para que eu seja tratada, para que eu converse, para que eu desabafe, e vou fazer um tratamento psiquiátrico para que eu seja medicada. É dessa forma que funciona. Porque, como nós falamos, a psicóloga é um tratamento ali, né? Mais carinhoso, mais de conversa, mais de orientação. E o psiquiatra, ele vai te tratar com o medicamento em si. É isso mesmo? O medicamento, ele vai atuar no sintoma. Sim. Agora, a terapia, conversando, você vai entender por que a pessoa chegou naquele ponto. Sim. E vai entender e vai ajudar a pessoa a enfrentar aquela situação, né? Então, assim, o remédio atua no sintoma e a psicoterapia, ela vai buscar a causa, tá? Deixa eu falar uma coisa, para eu não esquecer. Essa questão de depressão ser pecado, ser ausência de Deus, também tem um porém. Eu já atendi mulheres, por exemplo, que cometeram aborto. É um pecado. Sim. E carrega uma culpa muito grande. E assim, não tem remédio que você tome que tire a culpa. Tire essa culpa. Uhum. Então, eu já ajudei muitas mulheres a se libertarem dos sintomas da depressão, sabendo que essa depressão, qual era o fundo dessa depressão, através da confissão de pecados, através do perdão. Acredito que eu ia te fazer essa pergunta agora? Já ajudei. Eu ia te perguntar, Vilma, existe algum tipo de depressão que nós possamos ser curadas sem o tratamento do remédio? Você respondeu que sim. E sabe baseado em quê? Porque você é uma pastora, eu sou esposa de pastor. E a gente visita muitas pessoas que estão em quadros depressivos, né? E às vezes não, muitas vezes, você vai ali, você conversa com a pessoa chora e a pessoa fala algo que aconteceu no passado, né? Algum sofrimento, algum trauma que teve, e você vê que só o fato de conversar, de chorar, de colocar ali para fora, ela já se sente aliviada, né? Eu até me recordo de uma visita que nós fizemos, que eu lembro que o Fer e eu, nós sentamos, como nós duas estamos aqui, a pessoa ficou sentada em frente e nós oramos, né? A gente sempre começa tudo orando, e a pessoa falou, mas sabe quando você não tem espaço para falar mesmo, que você vê que a pessoa quer ser ouvida. E a pessoa ficou falando ali por quase 3 horas por algo que havia acontecido no passado. E aí, quando terminou, nós falamos ali 5 minutos e nós oramos e fomos embora. No outro dia a pessoa agradeceu porque ela precisava ser ouvida, né? Então, às vezes a pessoa vai até a psicóloga porque ela precisa ser ouvida. E muitas vezes a gente percebe que o fato de colocar para fora, sabe, tirar aquele fardo, já faz ficar literalmente mais leve, e você já respondeu muitas vezes, aí já vem a cura. É isso mesmo? Sim, com certeza. E é muito bonito isso. E aí, nesse caso, nós podemos dizer que ali foi a intervenção humana, que é a profissional, e com o agir sobrenatural do Espírito Santo, né? Porque sim, você ouviu, você orientou, e o Espírito Santo trouxe o bálsamo que trouxe a cura. Sim. Agora sim, viu, minha? Aí a pessoa está com uma depressão, que precisa de um tratamento psiquiátrico, foi ao psiquiatra, ele receitou lá os medicamentos, antes foi a psicóloga. Uma dúvida que eu tenho, sempre é uma regra, eu vou à psicóloga, depois eu vou ao psiquiatra, ou posso ir direto ao psiquiatra? Vou fazer várias perguntas, vamos lá, se você esquecer a gente vai lembrando. E eu começo sempre na psicóloga, e durante o tratamento, o psiquiatra e o psicólogo sempre vão estar juntos?
Não necessariamente, né? Não tem uma regra de quem procurar primeiro, né? Geralmente, se a pessoa está num estado muito ruim, muito crítico, aí ela acaba procurando primeiro o psiquiatra, né? Precisa mesmo às vezes ela não consegue dormir, né? Junto com a depressão também costuma também vir ansiedade, então ela fica num quadro assim insustentável. As pessoas começam a falar, você precisa procurar um médico, procura um médico, né? Aí procura um médico, às vezes procura um clínico, o clínico manda para o psiquiatra, ou às vezes vai direto para o psiquiatra, o psiquiatra passa remédio e encaminha para o psicólogo, então pode né? ser inverso. E às vezes pode acontecer também o contrário. Às vezes a pessoa ela não está se sentindo bem, aí ela está a ponto de não aguentar mais, ela procura ajuda, procura um psicólogo. O psicólogo conversando, ele vai perceber se aquela pessoa consegue seguir sem medicação ou se ela precisa de medicação. Sim. Às vezes é necessário uma medicação. Aí ele encaminha, né? Mas nem todos os casos há necessidade de medicação. Tá? Mas é assim, não tem uma regra. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Aí você perguntou se os dois trabalham juntos, né? Não. É difícil ter profissionais assim que se conversam, né? Uma equipe, assim, é difícil acontecer. Então aí a pessoinha lá, o amadinho, a amadinha que está em casa, foi diagnosticado com depressão, né? E aí, qual é o tratamento? Então, o tratamento ele vai variar de acordo com a intensidade, com a necessidade, né? Da pessoa mesmo, vai né? De acordo com aquela famosa frase, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Então, vai ter pessoas que têm depressão, né? Alguém falou, orientou, olha, procura ajuda, ele vai procurar ajuda. E aí ele consegue somente com um psicólogo, né? Então, qual que é o tratamento? Psicoterapia, né? Sim. Se houver necessidade, tratamento medicamentoso. E uma coisa muito importante também durante o tratamento também é mudança na rotina, melhoria dos hábitos também, isso é muito importante. Começar a praticar atividade física, fazer alguma atividade que seja prazerosa, tudo isso vai ajudar no tratamento, tá? Sobre medicação, é interessante. As pessoas, por exemplo, que sofrem de diabetes, de pressão alta, elas tomam medicação de uso contínuo e elas também não têm problema com isso. Tá tudo certo. Ou outro que vai ser assim meio relaxado, né, e não vai tomar, ou só vai tomar, por exemplo, o remédio do diabetes quando está muito alto, né? Aí corre lá e toma. E às vezes a pressão, ele começa a ter algum sintoma, já sei, a pressão está alta, vai tomar medicação. Mas a maioria toma o remédio direitinho, regradinho, porque sabe que se não tomar, morre. Né? Morre se não tomar, então não tem dificuldade. Agora, quando é uma medicação psiquiátrica, tem pessoas que elas entram mesmo em negação e elas falam assim, eu não vou tomar remédio porque isso vai me viciar. Exatamente, é isso que eu ouço muito. Eu tenho medo de ficar dependente da medicação. Mesmo. Aí ele não toma, ou ele toma do jeito que ele pensa, né? Toma menos do que é recomendado, não toma a dose certa, não toma todo dia, ele começa a sabotar o tratamento, né? E tem muita gente que nem começa o tratamento, às vezes está com a receita em casa, assim com o remédio e não toma, porque ele tem medo de ficar dependente, de ficar viciado, né? Mas assim, não precisa ter medo disso, tá? Graças a Deus que tem remédio para poder tomar. Glória a Deus por exemplo, quem tem, novamente, diabetes e hipertensão, são pessoas dependentes do remédio. Eles são dependentes, né? Eles precisam tomar, porque senão entra em desequilíbrio e pode levar à morte, né? A mesma coisa é a questão da depressão. Não precisa ter medo, porque assim, tem um jeito certo de você começar a medicação e tem também uma forma de descontinuar essa medicação, tá? Dependendo assim do tipo de depressão que a pessoa tem, né? Se às vezes é uma depressão assim moderada, né?
as medicações nem são medicações tão fortes. Sim. E nem toda medicação para depressão é tarja preta também. Aí que tá, também é um mito, né? É um mito, né? Então, nem toda medicação para depressão é tarja preta. Geralmente, quando a pessoa está começando, ela só relata a depressão, porque às vezes tem depressão associado a um outro transtorno psiquiátrico mais grave, né? Mas não vamos falar disso, vamos falar da depressão, vamos tá? falar no próximo, né? Tem depressão. Vamos falar no próximo programa? Então, aí, ela não precisa ter medo, porque geralmente não é nenhuma medicação de tarja preta, né? Então, ela pode começar a tomar sua medicação, ter a forma certa de começar, um período de adaptação, pode ter algum efeito colateral, né? Mas a pessoa não pode desistir. Outra coisa, como é um remédio de efeito cumulativo, demora também para fazer efeito. Às vezes ele toma uma semana, 2 dias, esse remédio não está fazendo efeito. Não, tem que aguardar um período, né, para ele fazer efeito. E aí ele começa a tomar esse remédio. E se ele, junto com o remédio, se ele também tiver outras ações que o beneficiem, né, como eu já te falei, mudança nos hábitos, começar a cuidar de si, ele vai melhorando, né, e continua passando aí no psicólogo, no psiquiatra. A tendência é essa pessoa melhorar e essa medicação sendo diminuída até não ter mais necessidade de tomar. Porque desculpa. Agora, por exemplo, se for uma depressão, por exemplo, severa, né, se tiver junto com essa depressão outros sintomas, né, às vezes até algum sintoma psicótico, aí sim, ele vai ter que tomar, aí é um tarja preta, mas não tem o preconceito com tarja preta. Graças a Deus que tem, Glória a Deus que tem medicação, também. Graças a Deus que tem medicação e toma essa medicação e tomando todas as outras medidas que ajudam a vida da pessoa melhorar, tá? Então, não precisa ter preconceito com a medicação. Porque eu já vi casos assim que a pessoa falou, Lu, fui diagnosticada com depressão, né? E acaba que nós vamos acompanhando o processo. Como você está hoje, foram passando-se os meses. Agora eu comecei um processo de desmame. E foi regredindo e parou de tomar o medicamento, esse caso que você falou. E também, se tiver que tomar um mais forte, está tudo certo também. Igual você falou, glória a Deus que tem os medicamentos, né? E também tem o contrário, tá? Tem a pessoa que vai apostar demais no medicamento. Tem gente que gosta de medicamento. Tem de tudo, né? Sim, gosta. E ele ainda, além de gostar, ele receita, sabe? Não, toma esse remedinho aqui, né? Você vai ficar bem. Então, tem gente que gosta demais de medicamento e acaba usando só medicação e não faz as outras coisas que melhoram a qualidade de vida e ajudam ela a melhorar desse quadro. Então, a gente também tem o oposto. Da pessoa que gosta demais da medicação. Meu Deus, tem de tudo nesse mundo, né? E é bem isso mesmo, né? Porque a pessoa, em alguns processos da depressão, a pessoa quer muito ficar sozinha, né? E eu não sei se daí se encaixa em solidão ou solitude, não entendo, mas enfim. E se nesse momento que ela quer ficar ali somente com ela mesma, vamos dizer assim, ela de repente ali faz uma caminhada, nem que seja sozinha, aquilo vai fazer bem para ela, né? Então já é um bem-estar que ela está trazendo para a mente e para o corpo. Então é interessante mesmo que junto com o tratamento ali, com os medicamentos, ela também procure algo que seja para o bem-estar, né, para a mente. E tem recursos mesmo que possam nos ajudar dessas outras formas, não é, Então, Vilma? e uma coisa interessante, assim, o nosso corpo inteiro, ele é regido por hormônios, né? Regido por hormônios. Todo ele, né? E, por exemplo, tem os hormônios da alegria, da felicidade, né? Endorfina, serotonina, ocitocina. E esses hormônios, algum deles, eles são liberados quando a gente faz alguma coisa prazerosa, alguma coisa boa. Por exemplo, você está fazendo uma atividade física. Tomar um sorvete ajuda? Ajuda, mas enorme. É quando você está brincando, por exemplo, com seu filho. Com o bichinho de estimação. Quando você está fazendo alguma coisa boa. Tem gente que acha que coisa boa é só viajar para longe, para um lugar caro. Não. Às vezes na esquina, bater um papo, tomar um café. Tomar um café, fazer um passeio, fazer alguma coisa assim. Às vezes a pessoa ela não está com vontade de ir, mas ela tem. Eu aprendi uma coisa com o pastor Saulo. O pastor Saulo ele falava assim: você tem que fazer pressão contra a pressão.
Então, a depressão está te interessante. pressionando, está querendo te levar para baixo, lembrando que depressão lembra isso mesmo, né? Impulsiona para baixo, né? Fundo de poço. Então, você precisa fazer pressão contra essa pressão. Sim. Você está sem vontade de sair, sai mesmo sem vontade, porque você sai, a partir do momento que você sai, você está em outro ambiente, conversando com outras pessoas, né? Você acaba se envolvendo, se distraindo, e isso traz um bem-estar muito grande. E ajuda também o organismo a começar a secretar esses hormônios, que são os hormônios do bem, da alegria, do prazer, né? Outra coisa também, principalmente para a mulher, o autocuidado. Esse é muito importante. Muito. Porque um dos problemas que acontece quando a pessoa está com depressão é começar a ficar desleixada, às vezes não querer se cuidar, né? Então, o autocuidado também é muito importante. Muitas vezes não tem vontade nem de tomar banho, né? Quando a pessoa está assim, aí é bem grave. É grave, aí sim é importante medicação, tá? Tem que tomar medicação para ajudar a melhorar esse humor. Mas assim, o autocuidado, isso também entra na questão da prevenção, tá? A gente está falando de tratamento, mas na questão da prevenção. Por exemplo, quando você vai fazer sua unha, seu cabelo. Eu tenho uma moça, né, que faz minha unha, minha sobrancelha. Eu gosto demais de ir lá, porque quando eu vou lá, eu deito, eu até durmo. É o seu momento. Teve dias delas fazerem minha unha, eu deitada lá, e sabe, de dormir, assim, muito bom. Isso é muito bom, isso ajuda a liberar esses hormônios do bem. É muito importante o autocuidado, né? Se cuidar, isso é uma coisa muito importante, porque geralmente quem vai desenvolver esse transtorno por causa de estresse, por causa de excesso de trabalho, são pessoas que acabaram se envolvendo muito com a vida em volta, ou às vezes a questão mesmo familiar, e a questão do trabalho também, e acaba esquecendo de si mesma, né? Então, o autocuidado é muito importante. Ajuda também a liberar esses hormônios, né? Uma caminhada no parque, fazer coisas assim. E são coisas eu falei, por exemplo, de um salão, de repente a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para poder ir no salão. Faz o que você puder, faz o que você der conta. Né? A sua casa mesmo, o que você conseguir fazer por você, para você se sentir melhor, tudo isso é muito importante. E muitas das coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso estado de humor, às vezes nem precisa pagar para isso, né? Sair, tomar um café, conversar com alguém, sair da rotina, fazer alguma coisa diferente, tudo isso é muito importante. E libera esses hormônios da alegria, né? Ocitocina, endorfina, serotonina. E é interessante isso que você já falou atrás e acabou de falar, que nem sempre envolve dinheiro. E eu lembrei de dois acontecimentos, né? Porque mulher gosta de comprar, né? Mulher gosta de comprar roupa, gosta de gastar com si mesma, e tá tudo certo também. Se pode, tá certo, né? Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes gasta demais. Então, isso que eu falo. Em depressão, porque gastou demais. Isso, né? Que eu falei, se pode, às vezes também é para poder preencher um vazio, aí, né? eu conheço uma pessoa que ama ir ao shopping. E sabe qual a alegria dela? Olhar a vitrine. Não necessariamente gastar. Ela gosta de ir no shopping passear e ficar olhando vitrine, não gasta nada, né? Só gasta de ir até lá. E às vezes toma uma casquinha ali, sei lá quanto custa hoje, os R$5, e já está tudo certo, já está feliz. E uma outra que eu conheci, que ela falava que da janela do quarto dela tinha uma paisagem muito bonita. E a alegria dela era abrir a janela e olhar para a paisagem. Gasta quanto? Então, nem sempre envolve dinheiro. Por exemplo, agora, esse momento nosso está me deixando muito feliz. É porque as pessoas, elas pensam que a felicidade está condicionada à quantidade de dinheiro que você tem, né? Não tem a ver, né? É um café de garrafa térmica com adoçante, né? E com alguém, né? Para comprar, conversar, né? Mulher não gosta de conversar, né, Vilminha? Mulher quase não fala, ué. Pois é. Agora, vamos falar da Bíblia. Porque, afinal, Vilma, somos só nós, né? Pessoas que não têm
que não viveram lá no passado, que não foram tão usados para operar milagres, ou que não orava e o fogo descia, ou que não orou e o azeite multiplicou, enfim. Eles não tiveram depressão, né? Somos somente nós que temos, né? Dessa geração, homens de hoje, desse século de 2024, né? Ou eu estou enganada? A Bíblia menciona alguém que teve depressão? A Bíblia fala muito de depressão, muito mesmo. Amadinhos, agora presta atenção. Lembra que eu falei no programa anterior? Pega aquele bloquinho agora e anota. Quando você ouvir alguém falar assim, a pessoa está com depressão porque é falta de Deus, é falta de orar, é falta de jejuar, vamos ver lá na Bíblia? Ó, na Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e vamos ver. Então, a Bíblia fala muito de depressão. Você cita, por favor, para que acompanhe lá em casa? Vou citar. A Bíblia fala muito de depressão. Depressão é um problema básico da humanidade. Então, assim, todos os tempos, todas as eras, pessoas sofreram por causa da depressão. Ou por um fator bioquímico, como eu já falei, alguma coisa, um problema clínico que ela tem, né? Associado, pode desencadear a depressão, ou por causa das dificuldades da vida mesmo, dificuldade de enfrentamento, sofrimento, né? E pode colocar a pessoa num quadro de depressão. A Bíblia fala muito de depressão, embora não utilize o termo depressão. Mas vai aparecer muito tristeza, vai aparecer muito angústia. Eu vou falar 3 passagens bíblicas, que fala disso. O Salmo 32 diz assim, olha, Salmo 32, verso 3, fala assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando como em tempo de seca. Confessaria as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então aqui era uma depressão, uma tristeza por causa de sentimento de culpa. E fala assim, olha, tem uma tradução que fala assim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Né? Então assim, bem conhecido, né? Quando para de chover e a terra fica seca, né? Assim que a pessoa estava se sentindo e o corpo definhando. Olha, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o corpo definhava de tanto gemer. Tem uma tradução que vai falar de tanto chorar. Né? Aí ele fala, confessaria as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E, portanto, que todos os fiéis, todos que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Então, aqui é uma pessoa que estava sofrendo por depressão, por um sentimento de culpa, e que alcançou a cura por causa da confissão de pecados, né? E ele está falando aqui, sentindo no corpo mesmo, que o corpo emagrecer. Muita gente, quando está, às vezes, em depressão... Não tem apetite, não quer comer, às vezes não dorme bem, né? Mas aqui, gente, é só se foi uma questão de culpa, tá? Não quer dizer que todo mundo que está com depressão é por causa disso, tá? Eu estou falando porque eu já atendi muita gente que estava com sintoma... Como o caso do aborto, que você falou. De depressão por causa de uma culpa. Sim. Tá? Então, eu estou mencionando isso por causa disso. E essa foi a saída, né? E também tem o Salmo 42, onde o salmista está conversando com ele mesmo. E ele fala assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Eu gosto desse verso porque ele fala de 2 problemas aqui. Ele fala tanto da depressão como da ansiedade, né? Ele fala, por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim, né? Então remete à ansiedade. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu gosto demais aqui desse salmo, porque quando a pessoa está assim, nesse estado, ela precisa se perguntar, por que eu estou assim?
Precisa se perguntar. Sim. Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? O que tem acontecido? Porque eu não né? tenho alegria, porque eu não tenho vontade de fazer nada, né? É preciso fazer perguntas. E ao fazer as perguntas, o Senhor também vai dando o direcionamento para ela, né? Ela procura ajuda. Então, é muito importante. E aqui fala de algo também essencial, esperança, né? Põe em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Em outras palavras, eu estou me sentindo assim, mas isso vai passar. É que um mês com depressão parece um ano. Eu imagino. Tudo que é ruim, muito tempo, dura muito tempo, mesmo que seja né, um espaço curto. Isso, mas a pessoa precisa pensar assim, olha, esse momento está terrível, Sim. mas ele não é eterno, esse momento vai passar. Sim. Né? Deus vai me dar graça, vai me dar direção, ou através do aconselhamento psicológico, ou através de uma medicação, de alguma forma, né? Deus vai me abençoar e isso vai passar. E, gente, são muitos... Eu estou me referindo aos Salmos, né? Mas quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vai ver pessoas que sofreram depressão, né? Sim. Por exemplo, a Noemi, que não queria mais nem ser chamada de Noemi, né? Ela queria ser chamada de Mara, né? Que é amarga. Ela estava nesse estado tão cansada, porque tão angustiada. Ela estava passando por um processo de luto muito intenso. Perdeu o marido e depois perdeu os filhos. Sim. Então ela estava passando por um luto, né? Muito grande. Jó passou por isso. Elias, gente, passou por isso. Né? Depois de ter tido aquela vitória tão grande, né? Lá com os profetas de Baal. Ele cansado, porque ele estava fugindo, né? Há tanto tempo fugindo, se escondendo, sem liberdade. E depois de tudo aquilo, ele ficou realmente muito cansado, muito exausto. E ele desejou morrer. Sim. Então, há um número considerável de pessoas na Bíblia que passaram por isso. Então, a Bíblia fala de depressão, tá? E por último, um salmo que eu gosto demais, que é o Salmo 116, que ele diz assim, olha, eu amo o Senhor porque Ele ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, angústias do inferno se apoderaram de mim, senti aflição e tristeza. Então clamei pelo Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças. Ele me salvou. Amém. Eu já li esse salmo, né, para algumas pessoas que eu estava aconselhando. Eu falei assim que você se sente, a pessoa fica assim. Eu me sinto exatamente assim. Eu me sinto envolvida, né, de tristeza, de uma angústia, né, de morte. Eu me sinto exatamente assim. Então a palavra de Deus ela fala. E aqui é interessante o verso 7, ele conversando com ele mesmo, né? Essa pessoa que alcançou a vitória, né? Sim. Retorne ao descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Então a Bíblia fala muito de depressão, fala. E das pessoas que passaram por depressão, olha que interessante, a gente não vai ver Deus falando, dando bronca em ninguém porque estava com depressão. Não. A gente não vê Deus dando bronca em Ana porque ela estava em depressão. Dele. Sim. Não vai ver ele dando bronca em Elias. Pelo contrário, ele proveu que Elias precisava. Ele precisava dormir, comer, descansar. E então o Senhor respeita o processo, esse momento, né? Sim. E a gente também precisa respeitar esse momento das pessoas, né? Não forçar a pessoa a voltar à normalidade, mas ter paciência. Porque é um processo, né? Nós estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer você, Vilminha. Daqui a pouco a gente vai estar junto em outro programa, né? Esse mês vai estar recheado de Vilminha, de Lu, né? Eu quero agradecer muito que você tenha vindo. Com certeza foi muito rico. Igual o programa de hoje é igual outros que nós fizemos. Com certeza precisa ter continuação, porque é um assunto muito, muito rico, né? E a gente pode continuar falando de outras personagens da Bíblia. A gente pode até falar mais sobre o tratamento em si. E até pensei em falar sobre a rede de apoio. E como seria importante tratarmos sobre a outra parte.
isso que você acabou de falar, porque às vezes as pessoas que estão em volta querem forçar muito, que a pessoa que está passando por aquele processo sorria, coma, e não é assim que funciona, né? Existe um tempo, e só quem está vivendo aquilo é que sabe o que ele está sentindo. Então não dá para forçar a fazer algo que naquele momento você não consegue, né? Então deixa umas palavras finais lá para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Sim. Depressão é terrível, é horrível. Inclusive, eu sei que está terminando, mas deixa eu te falar rapidinho. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu passei por depressão, mas eu não sabia que aquilo era depressão. Só depois que eu estava mais velha que eu entendi o que era aquilo. E eu não falei para ninguém. Eu estudava de manhã e meus irmãos à tarde, meus pais trabalhavam. Eu chegava da escola, deitava no sofá e ficava olhando o corredor por horas a fio. E eu chorava, e eu não sabia de onde vinha aquela tristeza. Eu lembro que eu só falava assim, oh meu Deus, quando isso vai passar? Eu falava assim. E aquilo passou da minha vida, eu não me lembro quando, mas eu até às vezes penso que Deus me permitiu passar por isso para eu saber como é que uma pessoa se sente nesse estado, o vazio, né? Que sente. Sim, e graças a Deus passou, e assim foi realmente com a ajuda de Deus, porque eu não falei isso para ninguém, e Deus me abençoou. Amém. E me tirou da situação. Então, se você estiver passando por isso, estiver passando por depressão, não se desanima, não se desespere. Pega esse salmo aqui que nós lemos, o Salmo 42, e fala para você mesmo, olha, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Procura ajuda, conversa com alguém, procura ajuda médica, psicológica, né? Se não for possível, que nós sabemos que nem todo mundo tem acesso a essas coisas, né? Sim. Mas converse com alguém, converse com Deus, sim, principalmente, e não desista. É um estado transitório. Passageiro. Passageiro. E se tiver perseverança, se tiver força, se tiver uma ajuda, é algo que passa. Amém. Né? Que passa. Ou se não passar totalmente, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente sofrem Sim. de uma depressão crônica, né? Tem controle. Ameniza, né? Ameniza, né? Tem controle disso. Muito obrigada, Vilma. E quero agradecer também vocês que estiveram conosco. E eu quero deixar uma palavra para sua meditação. Vocês que estão em casa. A Vilma até comentou que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Capítulo 19, versículo 5, vou ler o 5, o 6 e o 7, que diz assim: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus, voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levanta-se e coma. Senão você não vai aguentar, porque longo é o caminho. E eu gostaria, e vou orar ao Senhor, que o programa de hoje tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho. E que talvez você esteja passando por esse processo de depressão. Mas Elias, assim como a Vilma já falou, aqui há pouco tempo ele tinha vindo de um processo onde ele orou e desceu fogo do céu. Ele tinha tido grandes vitórias, um homem de guerra, um homem de grandes vitórias. E ele, por conta de uma mulher que desejou a sua morte, mas não foi só por conta disso, foi por conta de toda uma história, de todo um cansaço psicológico e físico, que ele caiu nesse momento de depressão, se escondeu ali na caverna, como muitos conhecem. E Deus foi ali e enviou um anjo que o alimentasse. E o Senhor o alimentou e disse: Elias, coma, porque a caminhada é longa. E eu quero dizer que você se permita ser alimentado pelo Espírito Santo, que você busque apoio nos médicos de confiança, busque apoio na igreja, no seu líder espiritual, que você busque apoio em pessoas que você confie e que você tenha fé, perseverança para continuar caminhando, porque o caminho é longo ainda. E o Senhor nosso Deus, Ele conta com você. Ele conta com você no reino, Ele conta com você na seara. Então te peço,
não desista, porque o Senhor, a sua família conta com você e você é precioso, você é preciosa, então não desista, porque como a Vilminha falou, é um processo e se não passar totalmente, está tudo certo também, tem o medicamento, tem os médicos e a gente vai continuar caminhando, amém? Eu te agradeço do fundo do coração, vocês que estiveram conosco, um beijinho e até o próximo programa. Que maravilha saber que a depressão não é o fim de tudo, que Deus pode nos ajudar a sair da depressão. Guarde isso no seu coração, Deus pode nos ajudar a sair da depressão. Um escritor bíblico entendeu isso e orou da seguinte forma: eu te chamei quando estava em profundo desespero. Algo que o ajudou, que ajudou esse salmista a lidar com a sua depressão, foi se lembrar de que Deus deseja perdoar os nossos pecados, de que Ele nos ajuda na nossa dor. E ele disse: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Está lá no Salmo 130, versos 1, 3 e 4. Essa leitura na Bíblia, na linguagem de hoje. Você também tem acesso a esse Deus. Então busque a Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse Deus pode te ajudar. Muito obrigada por estar com a gente até aqui, que você tenha uma ótima noite e que o seu coração seja cheio da presença de Deus. Até o próximo programa.